A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, hoje com o tema As Duas Portas e os Dois Caminhos. Nós vamos estar lendo no Novo Testamento, convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 7 e nos versículos 13 e 14, amém? Nós vamos estar aqui aprendendo com o próprio Jesus Cristo, que diz aqui no versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, Jesus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Então, meus irmãos, aqui Jesus ele deixa bem claro que não existe uma terceira via, uma terceira opção. Aqui Jesus fala da porta larga e do caminho espaçoso que conduz à perdição. E ele diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. E não existe uma terceira opção. Então alguém ou está trilhando um desses caminhos ou então o outro. É impossível estar andando os dois ao mesmo tempo. E não existe uma terceira via. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho. Jesus não diz que é um caminho, mas Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, e também no capítulo 16, versículo 25, de Provérbios, diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Então, meus irmãos, no livro de João, e no capítulo 14, no versículo 6, quando Jesus diz que ele é o caminho, Jesus também diz que ele é a verdade. O nosso Deus, ele é um criador e o diabo, ele é um imitador, meus irmãos. A única coisa que a Bíblia diz que é a criação do diabo é no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que diz que o diabo é mentiroso e é também o pai da mentira. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade. Caminho e a verdade. E as pessoas, geralmente, elas preferem uma doce mentira e desprezam uma dura verdade. Só, meus irmãos, que a mentira, ela escraviza, mas a verdade liberta. E Jesus diz também, neste mesmo versículo, em João, capítulo 14, versículo 6, que ele também é a vida. Meus irmãos, a tendência natural do ser humano é seguir a maioria, é seguir a multidão, mas Jesus diz que o caminho que vai ter multidão é o caminho da porta larga e do caminho espaçoso que vai levar à perdição. Então, essa tomada de decisão vai trazer consequências eternas, ou para a salvação, ou para a perdição. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, a imagem dos dois caminhos é conhecida na Bíblia Sagrada. Você pode estar conferindo no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, nos versículos do 26 ao 28, também no Salmo 1, versículo 6, no Salmo 119, versículos 29 e 30, e também no livro de Jeremias, capítulo 21 e versículo 8, nós vamos estar conferindo
pelo menos uma dessas referências. Não dá tempo de conferir todas por causa do tempo. Mas nós vamos ver aqui no livro de Jeremias, capítulo 21 e versículo 8. Jeremias, capítulo 21, versículo 8, diz assim: E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, meus irmãos, nós vamos também ainda ver outra referência em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, no versículo 15. Jesus escrevendo uma carta para Jesus dizendo a João que escrevesse uma carta e entregasse ao anjo da igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus diz aqui no versículo 15, ele diz: Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, meus irmãos, aqui Jesus diz a uma igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus diz que eles não eram nem frio e não eram quente, mas eram morno. Era uma igreja morna. E Jesus diz: porque vocês são assim, vomitar-te-ei da minha boca. E aqui Jesus, ele está falando com uma igreja, onde fica claro que não adianta só frequentar a igreja, conhecer a Bíblia e não praticar. Uma vez ele disse, porque me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Em outra passagem ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus, ele estava aqui, meus irmãos, falando com essa igreja de Laodiceia e exigindo uma posição. Ou você está de um lado ou do outro. Aqui, para essa igreja de Laodiceia, era preciso que ou ela fosse quente ou fria. Se fosse morna, ele ia vomitar. Ou ficasse de um lado ou ficasse do outro. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Então você observe que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos leva a ter uma posição. Meus irmãos, e ainda nesses versículos que nós lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 7, nos versículos 13 e 14, Jesus, ele fala na porta. E no livro de João, capítulo 10 e versículo 7, Jesus diz que era a porta das ovelhas. E ele completou dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e sairá e achará pastagem. Em João capítulo 10, versículo 9. Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, a Bíblia, ela é clara. Deus, ele não confunde a nossa mente. A palavra de Deus é clara. A Bíblia diz também no livro de 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo está no maligno. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 4, diz que o Deus, aqui Deus com D minúsculo, quando você vê na Bíblia a palavra Deus com o D minúsculo, se refere a Satanás.
quando está se referindo ao Deus verdadeiro, o D é maiúsculo. E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, só existe um povo livre na terra, é o povo de Deus. Eu te digo por quê. O que é liberdade? É poder de escolha. E quem é livre? É aquele que pode escolher entre uma coisa e outra. Este é um ser livre. Então, quando alguém está no mundo e diz, eu faço isso porque sou livre, mas ele não consegue ficar sem aquilo, então ele não é livre, mas ele é escravo daquilo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade só existe em Cristo, e é em Cristo Jesus. E no livro de João, meus irmãos, no capítulo 14, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz, o próprio Jesus também dizendo, conhecereis a verdade. E lembra que no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que é o caminho e a verdade. E aqui em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade é o próprio Jesus Cristo, porque em João capítulo 14, versículo 6, ele diz que é o caminho e a verdade. Então, Jesus é a verdade que te liberta. E ainda no livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, Jesus é a porta e é o caminho que nos leva a Deus. Não existe qualquer atalho. É preciso comprometer-se em entrar por Ele, porque Ele disse que Ele é a porta. Entre por essa porta, que é Jesus Cristo, e Ele disse que é o caminho. Então é preciso caminhar nele, ou seja, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e assim permanecer nele até o fim. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nosso Deus continue nos protegendo, que o Senhor nosso Deus, Ele proteja cada um de vocês que vai estar ouvindo este áudio. E eu quero encerrar este áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?